É um problema difícil. O MEC está totalmente aparelhado. Quando os militares tomaram o poder, a esquerda tomou a universidade. Esta, a verdadeira revolução. O MEC está totalmente aparelhado e não pensa verdadeiramente lá na ponta. Nós temos que refundar, Rosnaldo, o pacto educacional. Nós temos que implodir o sistema e começar do zero. Não dá sequer para reformulá-lo. Muitas pessoas foram demitidas por causa de uma crise instalada no segundo semestre de 2014. Eu depois gostaria de conversar em outros vídeos sobre a questão da conjuntura do nosso momento atual. Todo plano bem-sucedido tem pelo menos 3 etapas. Saber onde é que eu estou, ter bem clareza de onde eu quero chegar e um plano, uma estratégia para chegar lá. O Brasil de hoje não é explicado sem entendermos corretamente o fenômeno daquilo que a academia está chamando de lulismo. O fenômeno do lulismo, que nos trouxe aonde nós estamos, a crise agravada porque políticas públicas sem sustentação, dependendo exclusivamente das parcerias com a China, mas que a triste realidade é que esse povo que recebia aquele assistencialismo também era um povo incapaz de reagir, subornado pela própria alimentação que estava em cima da sua mesa. Um povo que não tinha mais voz, um povo vendido. O melhor programa assistencialista é o emprego. É o melhor programa de assistência social, é dar emprego para as pessoas, porque com ele vem dignidade. Para mim, política é o que liga, é a conexão entre a democracia e a liberdade. Além de ser a salvaguarda da democracia, a política também é o que vai nos fazer desfrutar de todos os direitos conquistados. A liberdade de sermos o que podemos ser. Eu próprio sou consultor legislativo na área 15 da Câmara dos Deputados, na área de educação. Eu já participo da elaboração da legislação educacional, ombro a ombro com os parlamentares, lá na consultoria da Câmara, na área de educação. Eu acho que o momento é de crise, o momento é difícil, acho que o Brasil nunca viveu uma crise tão aprofundada, fruto de desmandos e de uma política mesquinha. A crise que nós vivemos hoje, ela se justificaria diante de catástrofes naturais, de convulsões sociais, mas uma crise unicamente de legitimidade. E é nesse momento, nesse vácuo de valores, que os homens de bem têm que se chegar à política. Se os homens de bem tiverem ojeriza à política nesse momento difícil, é quando verdadeiramente nós não teremos saída. As pessoas estão numa situação, Sandra, de absoluto, não é nem ira que seria bom, não é nem nojo que seria bom, mas a triste verdade de indiferença. As pessoas desistiram. É quando as esperanças já foram todas. E isso não é bom. Porque a única maneira de virar o jogo é uma crítica ao sistema, mas dentro do próprio sistema. Na antiga Grécia, na Grécia clássica, o termo política estava intimamente ligado à vida da cidade, por isso que vem de polis. Tudo que interessava a cidade, a vida da cidade, a participação nos destinos da cidade, era o ato eminentemente político. Era a política por excelência. Agora, enquanto o brasileiro participa da vida pública, elegendo os seus representantes praticamente a cada 2 anos, o cidadão grego dessa época, a cada 9 dias, ele ia à ágora, participar das assembleias, participava ativamente das decisões da cidade. Então, enquanto o brasileiro, em 2 anos, vai uma vez às urnas, o grego daquela época já teria ido 80 vezes às assembleias. O contrário de política, o termo justamente pegando emprestado aí da Grécia clássica, seria o idiotes. Idiotes
que na sociedade de hoje, desde o século passado, esse termo foi pego pela psicologia, hoje é na escala de QI, né? QI abaixo de 20, nessa escala de QI, é classificado como idiota. Para os gregos, seria a pessoa que se voltaria só para a vida privada, só para si mesmo, e não estaria interessado na política. Seria o idiota. Hoje, devido a um sequestro semântico, QI abaixo de 20 são os idiotas. Depois de cretino e imbecil e limítrofe, que seria QI de 70 a 80. Todos esses adjetivos que eu citei, limítrofe, cretino, imbecil e o idiota, são termos na escala de QI. Mas, Coronel Hélio, é muito melhor ser classificado como idiota aqui do que o idiota que desiste do próprio futuro da cidade. Porque é menos nobre. O idiota do QI foram imposições que a fisiologia do seu cérebro impôs. São questões do cérebro que fazem com que ele não consiga exercer a sua inteligência plena. Nós temos que ocupar o espaço da política. O sistema tem que implodir, doutor Ricardo. O sistema tem que implodir e nas suas bases nós construirmos um sistema que verdadeiramente eduque as nossas crianças. A questão da liberdade religiosa e do laicismo do Estado. Agora é importante ressaltar que o Brasil é um Estado laico, mas ele não é um Estado ateu, que repele qualquer forma de religiosidade, não. No Brasil nós temos a invocação do nome de Deus no preâmbulo da Constituição, a defesa da liberdade de consciência e de crença, que inclui, inclusive, não ter crença alguma. O Brasil não defende só a liberdade de crença, mas também de consciência. E dentro dela está a liberdade de não ter crença alguma. Agora, nós temos a presença de crucifixos nos tribunais, na Câmara. O nosso laicismo não é o laicismo francês, que repele qualquer manifestação religiosa nos espaços públicos. Não. O nosso laicismo é o laicismo americano, dos Estados Unidos, de matiz americana, onde a pessoa jura no tribunal com a mão sobre a Bíblia. Porque se vocês lembrarem, a nossa primeira Constituição Republicana, de 1891, quando ela estabeleceu pela primeira vez no Brasil o laicismo, foi para privilegiar as religiões, pondo um fim ao padroado da Igreja Católica, porque nós tínhamos uma religião oficial. É importante que nós não percamos essa memória histórica. O laicismo aqui foi num movimento de privilegiar as religiões, porque havia uma religião oficial. Aí a primeira vez que constitucionalmente se posiciona como um Estado laico no Brasil foi 2 anos depois da proclamação da República. 1889 é proclamada a República e em 1891, 2 anos depois, a primeira Constituição Republicana, mas nunca, como querem alguns movimentos aqui, banir toda forma de religiosidade, porque isso seria ir contra o povo brasileiro, que historicamente é um povo religioso, é um povo que se volta para o sagrado, com toda certeza, eleva a cabeça e olha para os céus. Então, defender sim a liberdade religiosa, o laicismo, mas não o laicismo do tipo francês, mas do tipo americano. O homeschooling é a educação domiciliar. Os próprios pais, por motivos de diversas ordens, desde concepção filosóficas, científicas, até mesmo motivos religiosos, ou de não querer que o filho sofra bullying na escola, eles escolhem prestar educação para os próprios filhos. O Ministério Público aqui no Brasil não entendeu o que era o homeschooling e estava processando os pais pelo crime de abandono intelectual. Abandono intelectual é uma figura típica do direito penal brasileiro, é quando o pai deixa de prestar educação. Mas essas pessoas, os alunos de homeschooling, eles ingressam na faculdade, mostram os estudos, com as maiores notas. O filho é educado. Agora, o argumento, eu ouvi isso no próprio MEC, conversando no CNE, no Conselho Nacional de Educação, dizendo que a educação já está precarizada, nós não podemos deixar um flanco aberto. Ora,
nós temos que atrair as pessoas para a educação pública pelo encantamento e não atuando criminalmente, perseguindo os pais que prestam a educação domiciliar. Eu conheço bem esse setor, eu que fiz um estudo, quem tem medo do homeschooling, que está disponível na página da Câmara dos Deputados. Se você pesquisar no Google, você pode baixar esse estudo, que eu fiz um levantamento mundial. E lá fora, o pai brasileiro ele é muito tranquilo, ele quer fazer o homeschooling em parceria com o Estado. Ele quer levar todo ano o seu filho ao Estado para que o Estado certifique se houve ou não aprendizado. Lá fora, eles nem dizem, olha, meu filho você não avalia não, aqui você não entra. Lá é muito mais radical, o pai brasileiro é muito tranquilo e está sendo perseguido. A maior alegação que os contrários à educação domiciliar fazem, eles dizem que a criança não será socializada. É impossível, só se você trancasse uma criança dentro de um guarda-roupa, por 24 horas do dia. É impossível que uma criança não tenha interações. As interações não são só na escola. Aliás, o papel da escola não é promover a educação, e sim a escolarização. A própria LDB, ela diz que o papel é da família, do Estado, da comunidade e da escola. Vejam só, a escola, como nós conhecemos hoje, é uma criação do século XII. Se eu disser que quem não estiver na escola é desajustado socialmente, então eu tenho que admitir que foram indivíduos desajustados que criaram a escola, porque ela é uma instituição do século XII. A educação começou em casa, foi daí que veio, foi da família. Então nós temos que defender essas pessoas, são mais de 2.000 famílias, que estão aí invisibilizando, porque elas se servem hoje de alguma legislação. Hoje, qualquer criança que comparecer a uma instituição escolar, em qualquer idade, tá? É obrigação da escola avaliar, aferir o nível de conhecimento daquela criança e colocá-la no sistema. Então, eles hoje estão por aí escondidos e querem chegar no 3º ano e apresentar seus filhos para a escola para que eles recebam validamente um diploma, porque estão totalmente marginalizados. Só que devido à distribuição de competências, Giza, a União trabalha mais no campo das normas gerais. No campo educacional, que em termos constitucionais é uma competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, o Distrito Federal, os estados e os municípios podem mais. Quanto mais na ponta, você pode mais, pode fazer mais. Eu estava dizendo que, em contato com os especialistas da área, eu pedi sugestões de como nós poderíamos mudar a política do DF. E um desses especialistas, uma doutora da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, que conhece os dramas da educação do DF, porque está radicada aqui há mais de 15 anos no DF, e trabalha ativamente para melhorar a educação do DF. Sabe o que ela me respondeu, Aline? Sabe qual foi a dica que ela me passou? Eu vou ler aqui com vocês. A resposta dessa professora. Prestem atenção. Providenciar levantamento das condições de esgoto, água potável e banheiro infantil de todas as escolas públicas do DF e entorno, e pressionar pelo provimento, começando pelas do entorno. Eu achava que essa doutora da UFMG ia conversar comigo em teorias pedagógicas da educação, mas ela pede água e esgoto em todas as escolas públicas do DF. Porque quando eu vi isso de alguém que conhece os dramas da educação do DF, eu fiquei triste. Eu tive vontade de chorar, porque eu pensei que conversaria em termos de políticas mesmo, de conteúdo, de currículo, mas está faltando água nas escolas do DF. Eu matriculei a minha própria filha em uma escola pública da Asa Sul, e quando ela chegava, escola pública,
do plano piloto da Asa Sul, na capital do Brasil, Brasília. E eu perguntava quando ela chegava o que ela havia aprendido naquele dia. A maior parte das vezes, ela me contava que a professora soltava as crianças para correr pelo pátio da escola, e em um dos dias, em uma manhã inteira, o aprendizado foi que ela anotasse o celular do seu pai. Sabe qual ano? 4º ano do ensino fundamental. Às pressas, eu tive que tirar minha filha daquela escola, porque senão ela poderia ter consequências para o resto da vida, uma defasagem difícil de recuperar. Eu tive que, às pressas, matriculá-la em uma escola aqui, privada de Brasília. Isso é muito triste, né? Não é tão simples equacionar o problema da educação aqui no DF. Porque, veja bem, essa própria professora, essa mesma professora, quando no contraturno ela dá aula na rede privada, Sandra, é outra aula. E aí? Ricardo Reus, como é que a gente resolve? Porque à tarde, a aula dessa professora será outra, será totalmente diferente. Os professores do DF não são os que menos recebem. O Distrito Federal até que remunera bem os seus professores, mas falta intencionalidade, falta paixão, falta saber qual é a meta. Você pergunta para um professor da escola pública quais são os operadores, os principais operadores pedagógicos, eles vão ter dificuldade de articular um pensamento dizendo quais são os operadores da aprendizagem. Está faltando intencionalidade. A minha própria história de vida, como o Coronel Hélio contou, eu fui vítima de poliomielite, eu só estou aqui graças à educação. Foi a educação que propiciou que eu ascendesse socialmente. Então eu sei o que uma professora dessa está fazendo quando ela priva os seus alunos de se educarem. Eles nunca vão poder exercer plenamente a sua cidadania se não for pela educação. Em uma das minhas palestras de técnicas de estudo, eu falei que qual é a diferença entre queimarmos os livros em praça pública, queimarmos todos os livros de uma geração em praça pública e criar uma geração de jovens que não lê. Uma geração de jovens absolutamente incapaz de penetrar na vida que há entre as duas capas de um livro. Qual é a diferença? A média de leitura aqui no Brasil é de 0,9 livros per capita por ano. O brasileiro não lê nenhum livro per capita por ano. Essa média nos nossos irmãos aqui sul-americanos nunca é de 1 dígito. Sempre são de 2 dígitos em qualquer país aqui da América do Sul. Só o Brasil tem uma média de leitura de 0,9 livros per capita por ano. O sistema dos 3 poderes, de freios e contrapesos, hoje não há uma separação absoluta entre o poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Há uma separação de poderes hoje mitigada por um sistema de freios e contrapesos. Por exemplo, o executivo ele vai colocar em prática as políticas públicas, mas ele também legisla quando edita medidas provisórias. Ele também participa das outras esferas, não de forma precípua. Mas o legislativo, qual é a função típica do poder legislativo? As pessoas vão dizer, fazer as leis. Essa, com certeza, é uma das 3, junto com representar o povo. Mas a outra, que é fiscalizar. A fiscalização não é, como pensam muitos, uma função atípica do poder legislativo. É função típica. É a função, uma das funções principais do legislativo é exercer a fiscalização. Aqui nós temos uma escola, na Asa Sul, é um CAS, é um Centro de Apoio aos Surdos. Dos 9 banheiros que eu visitei, apenas um é adaptado para pessoas com deficiência.
E já é uma escola especializada em educação de pessoas surdas. Minha história também está ligada à história dos surdos. Eu fui professor de uma classe inteira de surdos, dispensei o intérprete e disse: eles vão me ensinar a Libras, linguagem brasileira de sinais. Eles mesmos vão me ensinar. E eu dei aulas de química para uma turma que me ensinou, eu aprendi em Libras. Eu estudei na Universidade de Brasília, na UNB, e um cadeirante tinha que ser levado nos braços pelos colegas por uma escada, porque as aulas eram no primeiro andar, e o prédio da UNB, a Universidade de Brasília, na capital do país, não é acessível. Mas nós precisamos de escolas bilíngues. Todo o Distrito Federal só tem uma escola bilíngue, lá em Taguatinga. Imagina a pessoa que mora em Sobradinho. Ela faz toda uma viagem, chega a Brasília, ainda faz toda uma viagem de novo, no sentido oposto, né? Só temos uma. E nós temos que ter uma escola pública digna. No passado já foi. No passado a escola pública era o exemplo maior de qualidade da educação. Eu digo muito isso, é muito fácil sermos o que nós já fomos. Nós podemos resgatar uma escola pública de qualidade, porque a história da educação no Brasil é por aí. A escola pública foi a primeira a prestar uma educação de qualidade. Há um binômio no meio educacional, o binômio inclusão-qualidade. O Distrito Federal já conseguiu a inclusão, já empurrou todo mundo para dentro da escola. Hoje o acesso é universal, mas a qualidade da educação pública no Distrito Federal caiu vertiginosamente. Alguns até alegam, não, mas é porque a gente incluiu. Sempre que há um boom de inclusão, a qualidade cai mesmo. Eu presenciei isso, porque eu fiz o meu ensino médio na Escola Técnica Federal do Ceará. As escolas técnicas, alguns aqui vão ter memória disso, elas são precursoras dos Cefetes, os Centros Federais de Educação Tecnológica. E os Cefetes, eles são precursores dos atuais IFES, os Institutos Federais de Educação. Cumprimento o nobre senador Cristóvão Buarque, um dos que levanta a bandeira do educacionismo. Inclusive, tem uma obra que vale a pena ser lida, que eu indico, chamada justamente Educacionismo. Os IFES, o meu professor, o meu irmão, aliás, ele é professor de um IFE, de uma Escola Federal de Educação lá do Ceará. Ele me segredou, ele disse: professor, eu não posso supor que o aluno venha para a sala de aula sabendo nada. A minha aula, ela tem que ser completa. Eu não posso supor que o aluno saiba de nada. Uma delas é tornar as creches classificadas como serviço público essencial e, portanto, ininterrupto. Você não se dirige a um hospital e eles mandam você para casa. Não, é dezembro, é julho. Você não liga para os bombeiros e eles dizem, não, mas nós estamos em férias, é julho. Se é um serviço público essencial, tem que ser ininterrupto. E nós queremos tornar as creches declaradas como um serviço público essencial. Porque as mães, o colégio entra de férias, mas as mães estão ainda nos seus trabalhos. Elas sacrificam o seu trabalho porque não tem ninguém para nas férias, janeiro, julho, dezembro, colocar aquela criança nas creches. E isso, gente, os estudos mostram a importância da estimulação precoce nas crianças para o seu desenvolvimento intelectual. São janelas de oportunidade que se abrem e que depois vão se fechar, se não forem corretamente estimuladas na idade própria. Os estudos são enfáticos nesse ponto, que é o papel da importância da creche. Hoje ela não é vista mais simplesmente como assistencialista, mas o caráter pedagógico de uma criança ter os estímulos com profissionais adequados em uma creche. Então, declarar as creches como serviço público essencial. No campo dos concursos públicos, aqui no Distrito Federal, nós queremos instituir a dupla revisão. Como assim? Em concursos públicos no GDF. Quando um órgão do GDF fizer licitação para um certame público, ele vai contratar duas bancas. Uma
a organizadora principal do concurso. E a outra, a banca de revisão, que julgará os recursos dos candidatos. Eu não posso colocar o lobo para cuidar do galinheiro. As bancas, elas não mudam gabaritos, mesmo quando são absurdos. Eu tenho experiência pessoal nisso. Os meus alunos têm centenas de casos para contar sobre isso. As bancas, elas são relutantes em mudar o gabarito. Agora elas serão mais cuidadosas, porque será outra instituição que vai deferir os gabaritos. Isso vai trazer maior transparência para os concursos aqui no GDF. Eu agradeço a participação de todos. Eu quero dizer que sozinhos nós vamos ter apenas boas intenções, mas com cada um de vocês, com o empenho de cada um de vocês, como os gregos, nós elogiamos tanto a democracia ateniense, mas temos que lembrar que lá só o cidadão participava da vida da polis, excluídos, portanto, mulheres, escravos e estrangeiros. A nossa sociedade é muito mais complexa do que a sociedade ateniense. Precisa de cidadãos muito mais ativos. Eles iam a cada 9 dias na ágora exercer diretamente a sua democracia direta. 80 vezes em 2 anos. E o brasileiro acha que comparecer às urnas uma vez a cada 2 anos já é muito. Saber disso, que nós temos integridade, que somos pessoas de valor, nesse vácuo de valores que nós vivemos, eu acho que nós vamos poder virar o jogo, porque a crise agora chegou à mesa do povo. E agora é a vez de virarmos a mesa e darmos uma resposta.